E aí galera, tudo bom com vocês? Sou o professor Alexson Castro e eu estou aqui de novo a convite do programa O Liberal na Escola. E hoje nós vamos falar de gêneros textuais no cyberespaço. Vai curtindo, compartilhando com todo mundo e não sai daí. Roda a vinheta! Bom, galera, hoje o nosso assunto é sobre os gêneros textuais no cyberespaço, certo? Todavia, antes de adentrarmos nos gêneros textuais, vamos falar um pouco sobre letramento digital, ensino remoto, tecnologias digitais. Letramento digital nada mais é do que o aprendizado ou ensinamento de novas tecnologias, né? Tanto os professores quanto alunos, nesse contexto pandêmico, aprendem a mexer com novas tecnologias. Na contemporaneidade, nós temos muitos aplicativos, né? E no cyberespaço nós temos as redes sociais, as quais os textos se misturam entre si, os gêneros textuais se misturam e outros itens semióticos, né, como imagens, vídeos e até mesmo músicas. Então, o letramento digital é essa nova perspectiva sobre aprendizado e ensinamento de novas tecnologias. Às vezes, elas nem são necessariamente um aparelho eletrônico, um computador ou um smartphone, mas os textos que estão dentro desse cyberespaço, né, desse espaço virtual que nós nos utilizamos na contemporaneidade. Então, você de casa, né, os jovens, eles têm muito essa facilidade, aptidão de pegar ali um aplicativo e em poucos minutos já saber como funciona e como deve processar aquele aplicativo. Isso aí é um letramento digital. Às vezes, o aplicativo ele dispõe para o seu usuário um tutorial básico ali de informações e de como usar. Ali naquele tutorial, aquele tutorial daquele aplicativo é um letramento digital. O aplicativo ele se auto-explica e explica para o seu usuário como ele deve ser utilizado e quais as ferramentas que ele possui também. Os desafios impostos pela pandemia fizeram com que os gestores das escolas buscassem uma nova forma de não distanciar tanto o professor do aluno. Foi pensando nisso que as escolas, né, o corpo docente das escolas do Brasil, criou uma modalidade de ensino chamada ensino remoto. O ensino remoto, que por sua vez é virtual, novas salas de aula se criam a partir desse ensino e uma interação diferente entre professor e aluno. Todavia, o ensino remoto ele não comporta e ele não abraça todas as necessidades que um aluno precisa, até porque ele é um ensino muito básico e ele vai focar principalmente nas questões sociais e mais pertinentes do contexto atual em que nós estamos vivendo. A Base Nacional Comum Curricular tem como sexta competência a cultura digital, a qual, na contemporaneidade, tem promovido uma disseminação e uma apropriação da autonomia da nossa juventude, além de colocar aí, né, em prática muito o discurso dessa juventude, seus posicionamentos, suas ideias sobre a nossa atualidade. Diante dessa cultura digital, temos aí as tecnologias digitais, que são aplicativos, softwares, que estão aí ao nosso favor para que a gente possa aprender mais e que a gente possa estar dentro dos assuntos em que a gente estuda sem necessariamente estar dentro de uma sala de aula. Ou seja, novas salas de aula vão se abrir aí na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver.
Esse modelo aqui de vídeo que eu gravo para vocês, né, já é um exemplo muito claro desse contato e dessa sala de aula que nós construímos virtualmente. Embora o ensino remoto seja uma necessidade pelo contexto atual, em que todos nós precisamos nos resguardar nas nossas casas, infelizmente essa não é uma realidade de todo o nosso país. Sabemos que no Brasil temos um déficit muito grande no que diz respeito à educação. E isso corrobora muito forte nos dias de hoje em relação ao ensino remoto. Porque a maioria do povo brasileiro não tem contato com algum tipo de tecnologia. E eu falo a maioria, eu falo do povo pobre mesmo, né? O ensino remoto, ele em grande parte tem funcionado para as escolas de rede privada. Todavia, não é uma realidade que a gente consegue ver nas escolas públicas. Por isso, eu também faço esse vídeo como uma chamada ao poder público para viabilizar melhores condições de levar esse ensino e esse aprendizado para as crianças e jovens também de escolas públicas. A língua portuguesa no ensino remoto, assim como outras disciplinas, possui aí o seu valor e a sua maneira de conduzir este ensino. Uma dessas maneiras é trazendo à tona os gêneros textuais que estão aí nas nossas redes sociais em que vocês podem estar entrando em contato. Eu já falei para vocês de letramento digital, né? Que nada mais é do que a gente também pode estar vendo esse letramento digital por meio dos gêneros que circulam nas redes sociais, como eu falei anteriormente para vocês, né? Então, eu vou falar aqui um outro conceito para vocês, que se chama multiletramento. Multiletramento é quando um aluno, quando uma pessoa, né, quando um professor consegue interpretar ou uma imagem ou um texto com a sua vivência a partir das suas interações sociais e do seu arcabouço, do que você traz, né, da sua vivência. Esses multiletramentos são muito comuns e são pouco percebidos porque a nossa sociedade, principalmente a nossa juventude, está em constante transformação e constante uso dessas tecnologias, né? Então, a gente consegue perceber essa juventude muito ativa se utilizando desse multiletramento no que diz respeito à interpretação de imagens, de texto e a junção desses dois num só, né? Quando eu junto texto e imagem, eu vou criar um gênero secundário chamado gêneros multimodais, onde imagem e texto verbal se unem na construção de novos sentidos. A gente pode estar tendo como exemplo aí os memes, a gente usa vídeos também com textos, né, músicas. Então, os gêneros multimodais é quando se utiliza o texto, quando se utiliza a imagem, quando se utiliza mecanismos e elementos que vão para além do texto e tornam isso mais semiótico, mais visível, né? Gêneros textuais no ciberespaço. A gente sabe que existem aí inúmeros gêneros textuais, que vão de cartas à bula de remédio. Só que hoje nós vamos olhar para o ciberespaço, né? Para as mídias sociais e para como esses gêneros estão aí dispostos. Todavia, nós vamos focar em dois gêneros textuais. Um deles é o texto informativo e o outro é o gênero meme, a qual eu mencionei para vocês anteriormente. De antemão, é importante que nós saibamos a importância do texto informativo, porque ele possui uma linguagem clara
e ele tem por objetivo único nos informar do que está acontecendo, seja no nosso bairro, seja no nosso município, no nosso estado ou no nosso país. Então, praticamente 24 horas nós estamos aí diante de textos informativos. E esses textos informativos também trazem o seu lado obscuro, que são as fake news, né? As fake news têm esse mecanismo e é um elemento de distorção de uma informação real para uma informação falsa. Então, o que deve ser feito antes de qualquer coisa? Você lê uma informação, procure a fonte, busque a fonte dessa informação. Busque qual site, se é um site confiável ou se é um link confiável que alguém mandou para você, busque a fonte. Verifique se realmente é verdade antes de você proliferar aquela ideia ou aquele pensamento. Vamos agora falar das características do gênero informativo. Como eu disse anteriormente para vocês, o texto informativo ele é um texto claro e objetivo. Essa é a primeira característica que a gente pode suscitar aí no texto informativo. Quando você for escrever alguma informação para alguém, você não pode dar rodeios sobre o que você quer falar. Você também não pode se utilizar de figuras de linguagem, nem falar de forma literal. Tem que ser tudo muito claro e objetivo para que o seu leitor possa entender de maneira também clara e objetiva aquilo que você quer passar, aquela informação que você quer passar para ele. Então, essa é a primeira característica da estrutura do texto informativo. A segunda característica do texto informativo é que ele pode ser um texto versátil. Como assim? Ele se utiliza de outros gêneros textuais para formar aquele texto. Então, ele vai se utilizar do propagandístico, né? Ou do injuntivo. Geralmente no jornal a gente vê esses gêneros textuais aí mesclados, né? Um injuntivo, aquele apelativo que oferece alguma compra, que solicita, que faz um chamamento, né, à sociedade para alguma ação pública ou mesmo para lançar um produto. E a terceira característica da estrutura do gênero informativo é que o texto, geralmente informativo, ele é escrito em prosa. Como assim em prosa? Ele é escrito em texto corrido. Dificilmente nós iremos ver um texto informativo em forma de poema. É impossível? Não, não é impossível. Até porque no modernismo nós tiramos aí, né, os nossos poetas tiraram essa ideia de rima e de uma poesia, enfim, que seja mais para o lado literário, né? Se um poeta quiser, ou mesmo alguém que redija um jornal, escrever um aviso em forma de poema, ele pode, nada impede. Mas, todavia, não é comum nós vermos textos poéticos ou poemas como um texto informativo a fim de dar ou esclarecer alguma informação. Nossa ênfase hoje, como eu falei para vocês, é nos gêneros textuais informativo e no meme. Vamos dar continuidade agora no texto informativo, falei da estrutura e das características do mesmo. Vamos agora centralizar o nosso texto informativo numa capa de jornal. Olha aqui. Na capa de jornal temos vários elementos, ok? O primeiro deles que a gente pode verificar aqui é o nome do jornal, que se encontra aqui em cima. É o nome do jornal. Eu tenho o número de edição, tá? Aqui, ó. Número 36.783. Tenho a data. Aqui. Belém, quinta-feira, 15 de abril de 2021. Possuo também aqui nessa capa fotografia,
vocês podem ver a fotografia principal, a legenda, que pode ser essas legendas de fotos que estão aqui embaixo, a manchete, né? Ou seja, aquela informação que vem primeiro, que você olha para a capa, você consegue identificar toda a manchete, tudo que vai ter ali naquele jornal, naquele dia, né? Em todos os seus cadernos. A capa apresenta um pouco, né? Dos cadernos ali que contém no jornal. E a gente também tem ali a chamada, né? Que são chamadas, por exemplo, para você vir aqui ver oportunidades, olha, no 188, no Grupo Liberal, nos classificados, Teatro Perde Talento José Leal, enfim, vários assuntos e chamamentos também que a gente pode estar identificando aqui nessa capa. Depois nós vamos ver direitinho e eu vou ensinar você a produzir uma capa de jornal. Espero que fique pelo menos aos pés do Jornal Liberal. Após vermos aí o gênero informativo e suas características, vamos adentrar no nosso segundo gênero, que é o meme. Todos nós, na contemporaneidade, estamos familiarizados, né, com o meme, que é uma ferramenta, um elemento do ciberespaço que vira e mexe está nas nossas timelines. O meme, como gênero, ele também possui a sua estrutura. Ele é praticamente 100% semiótico. Você olha, é uma imagem que está ligado a um texto ou um vídeo. Lembra que eu falei para vocês de gêneros multimodais? Exatamente. O meme, ele entra aí, eu até mencionei também como exemplo, né, anteriormente. O meme faz parte do gênero multimodal. Por quê? Porque ele vai misturar gêneros textuais, ele vai misturar imagem, ele vai misturar texto, ele vai misturar não só gêneros textuais, mas outros gêneros semióticos também, para criar a partir dali uma ideia, um posicionamento, ou em sua grande maioria, uma brincadeira mesmo. Este gênero textual em específico, ele precisa que o seu leitor, a pessoa que está ali observando, ele possua um conhecimento prévio de mundo, né, ao redor dele, as suas referências, as suas vivências, para que a partir dali ele possa entender o que aquele meme, né, quer dizer. As figuras de linguagem mais predominantes nesse tipo de gênero textual é a metáfora, que produz sentidos figurados por meio de comparações, e a ironia, ou antífrase, que pode-se dizer algo por meio de expressões que remetem propositalmente ao oposto do que se quis dizer. Bom, galera, nós já vimos aqui 2 gêneros textuais aí no ciberespaço. Um deles foi o texto informativo e o outro foi o meme. Mas por que esses 2 gêneros que eu trouxe para vocês? Para a gente ter uma ideia aqui bem clara sobre linguagem formal e linguagem informal. Observamos aí que o texto informativo, ele possui uma linguagem completamente formal, clara e objetiva. Por que formal? Porque ele está dentro, né, dos parâmetros da língua portuguesa, da gramática, respeitando as concordâncias, respeitando toda a estrutura gramatical da língua portuguesa. E o meme, ele não tem essa obrigação, além dele se utilizar de texto, de imagens, né, como eu falei para vocês, fazer essa junção, esse amalgamento, né, de gêneros textuais, ele não tem essa obrigação de ser formal. A partir do momento que ele quebra com essa formalidade, ele passa a ser um texto informal de gêneros múltiplos. No meme, a gente pode encontrar vários tipos de gêneros textuais. Ele é um próprio gênero, né? Porque ele estrutura uma nova forma de linguagem dentro do ciberespaço. Todavia, ele é informal, porque ele vai se utilizar de imagem, de texto e de vídeo.
Olha, galera, eu afirmo aqui para vocês que o ensino remoto, como eu falei no início, ele não comporta e ele não pode comportar toda a relação entre professor e aluno. Então, tem muitas coisas aí que vocês, alunos em casa, precisariam estar tendo um acompanhamento maior dos professores no que diz respeito ao ensino e aprendizagem. Todavia, esse ensino remoto, ele traz sim benefícios e a utilização das tecnologias digitais mais ainda. Eu tenho certeza que vocês aí em casa já conseguem manusear vários aplicativos de várias coisas. Criação de meme, criação de texto, criação de GIF, né, que é um outro gênero textual também, criação, enfim, de inúmeras possibilidades textuais e de inserção de vocês mesmos nesse cyberespaço, né, como vocês se comunicam e se posicionam. Isso diz muito sobre essas possibilidades das tecnologias digitais trazerem esse bônus aí para o ensinamento e para vocês terem essa autonomia a partir do momento que vocês interagem socialmente. Então, a autonomia e a interação social, elas são dois pontos chaves no que diz respeito às tecnologias digitais, porque vocês conseguem trabalhar esses dois quesitos muito melhor com essas tecnologias digitais, né? A criatividade ao criar um meme, ao criar um texto, né? Você tem aí a sua criatividade mais aguçada, você consegue estar o tempo todo naquele momento em que você busca conhecimento para criar algo, isso é maravilhoso. E o senso estético que a gente, no decorrer desses aprendizados e ensinamento com as tecnologias digitais, vai conseguindo conter, né? Vai conseguindo construir o nosso senso estético, que diz respeito à maneira como a gente olha certa imagem, certa palavra e como a gente vai interpretar esses gêneros tão diversos no nosso cyberespaço. Bom, galera, agora é hora de colocar a mão na massa, ou melhor, nas tecnologias digitais. Para isso, eu trouxe aqui para vocês um aplicativo maravilhoso que você vai encontrar lá no Play Store. Dá para baixar para Android, vocês ficarem à vontade para se divertir, porque esse aplicativo, sim, é um aplicativo que dá para aprender, fazer um letramento, né? Um letramento digital e, ao mesmo tempo, construir coisas muito bacanas. Hoje, nesse aplicativo chamado Canva, a gente vai construir a capa de um jornal. Eu já comecei aqui, antes de fato adentrar na capa do jornal, a qual eu já comecei lá, vou mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui mais ou menos como como esse aplicativo funciona, né? Bom, aqui na tela inicial, quando a gente abre ele, logo que ele nos incita aqui é criar um design. E aqui a gente tem post para Instagram, logotipo, montagem de fotos, cartaz, convite, panfleto, convite de aniversário, cartão de visita, comunicado, cartão vídeo, enfim, gente, vocês têm aí inúmeras possibilidades de criar os gêneros que vocês quiserem. E de maneira muito divertida, podendo utilizar imagens, textos e organizar da forma como vocês quiserem. Vamos focar aqui na capa do jornal, né? Que é o gênero informativo o qual nós estamos trabalhando. E aqui eu já criei, vou aqui em Designers, onde ficam salvos os designs, né, que eu fiz. E aqui eu já comecei uma criação aqui de uma capa de jornal. Vejamos aqui o nome do meu jornal, tá? Eu tenho aquilo que o gênero capa de jornal possui, né, nas suas características. Eu tenho a data, eu tenho o nome do jornal,
eu tenho a edição, eu tenho a legenda, eu tenho a fotografia, eu tenho aqui uns textos e eu posso adicionar. Vamos fazer um tutorial básico aqui para adicionar uma foto. Você vai aqui no cantinho do seu lado esquerdo da tela, logo embaixo, você vai apertar em mais, que está dizendo aqui, ó, você pode adicionar texto, fotos e outros elementos visuais ao seu desenho. Você vai aqui e aqui vai abrir um mapa para você fazer mosaicos. Você tem acesso à galeria do seu celular com fotos que você pretende baixar para usar nessa capa. O próprio aplicativo disponibiliza fotos para você utilizar na sua criação. Tenho elementos aqui, na parte de elementos eu tenho formas, quadros, linhas, inúmeras figuras, coração, plantas, flores. Só retornar aqui. Aí eu tenho texto, inserção de texto. É um site muito é um aplicativo muito autoexplicativo, né? Ele vai te direcionar, por exemplo, se você quiser criar um texto, você tem possibilidade de criar 3 tipos de títulos, né? Você pode adicionar um título grande, como eu coloquei o nome do jornal lá, ou um subtítulo, ou adicionar só um pouquinho de texto, se você quiser colocar ali na sua página. Você pode adicionar áudio também, você pode adicionar vídeos, modificar o fundo e navegar nesse aplicativo tão vasto que é o Canva. Vou aqui adicionar uma foto. Diz que o próprio aplicativo me possibilita. Eu tenho várias fotos aqui. Se você for criar, você está criando, né, a capa de um jornal. Lembrando que a capa de um jornal ela precisa ter as informações muito claras e objetivas. Então, eu preciso escolher uma foto que vai ser o centro daquilo que eu vou falar, que a foto precisa ter essa relação com o texto, né, que ela está mencionando. Escolhi aqui uma foto de um garotinho estudando. Posso diminuir aqui no canto, olha, essa foto. Posso deixar do tamanho que eu quero, posso deixar ela grande, menor. Vou organizar aqui. Aí eu posso estar, não deu, ficou fora do enquadramento, eu vou estar mexendo aqui. Eu posso levar o texto para onde eu quiser, onde eu achar que vai ficar legal. Percebam que aqui, nessas imagens que eu já coloquei, nessas fotografias, faço textos pequenos que relacionam, né, o meu texto com essas fotografias. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa imagem dessa moça no supermercado. E aí a legenda que eu tenho aqui em cima, como característica da capa de um jornal, que diz assim, alta da inflação. E aí o texto pequeno que eu coloquei lá embaixo diz assim, alta inflação deixa os preços dos alimentos em alta e prejudica a mesa dos brasileiros. Olha essa outra imagem dessa moça colocando álcool em gel na mão. Álcool em gel é item indispensável. Lembra que eu falei para vocês também que na capa de um jornal, uma das características de sua estrutura é o chamamento. Olha aqui, eu coloquei essa imagem de uma família e coloquei esse texto aqui. Família unida em casa. Veja dicas de como aproveitar a quarentena curtindo sua família. Então, eu adicionei a foto desse garotinho estudando, né? E aí eu vou adicionar um pequeno texto. Vou deixar ele de forma secundária, ele não está na mesma direção da foto principal do meu jornal. E agora eu vou adicionar um texto. Venho aqui no mais de novo, aperto aqui em texto. E aí, como eu quero um título, eu vou adicionar um título, eu vou adicionar um subtítulo. Vou trazer esse texto para baixo da minha foto e vou escrever aqui. O que eu posso escrever relacionado a essa imagem? Posso falar do ensino remoto, né?
Ó, vou criar aqui para vocês. O ensino remoto é a nova realidade da educação no contexto da pandemia. Vocês viram que o texto ele ficou sobrando aqui, né? Só que eu posso diminuir ele aqui, ó, só vir nesse pontinho preto. E aí eu diminuo o texto, quero deixar ele mais compridinho, olha como ficou mais comprido. E ele encaixa aqui embaixo da minha foto. Disse para vocês que a minha capa não chegaria nem aos pés da capa do O Liberal. Então, gente, olha, o texto que eu disse para vocês ficou um pouco grande, você vem aqui, diminui para encaixar ali embaixo da sua foto. Você pode dar zoom também para mexer apenas naquela seção e ver como vai ficar. Vamos descer mais um pouco aqui. Olha, aqui muito mais ou menos, né? Eu não consigo nem chegar aos pés da capa do Jornal Liberal. Mas assim, só para vocês terem uma ideia de como vocês têm nesse aplicativo chamado Canva essa liberdade de criar a capa de um jornal, um convite de aniversário, enfim, todas essas possibilidades de gêneros textuais que a gente viu e que o aplicativo oferece para a gente navegar e criar. E particularmente eu vou dizer para vocês que eu gosto muito desse aplicativo, já usei ele várias vezes para fazer panfletos, convites de aniversário da minha família, para mandar um feliz aniversário especial com uma foto que você quer para alguém. Então esse aplicativo aqui, ele é um aplicativo muito maravilhoso, nesse sentido da criação. E aqui eu consigo mais ou menos criar a minha capa de jornal. Só reiterando, eu tenho a data, eu tenho o nome do meu jornal, eu tenho a edição, eu tenho as manchetes que eu vou apresentar no caderno, eu tenho fotografias, eu tenho um chamamento, eu tenho as características que a capa de um jornal possui. E aí, mais ou menos aqui, eu crio a minha capa de jornal. Espero que vocês aí encontrem esse aplicativo e consigam mexer. Ele é muito simples, muito fácil. Vocês vão tirar de letra, pode ter certeza. Agora, vamos para outro aplicativo. Nós já criamos a nossa capa de jornal. Agora, nós vamos criar um meme, né? Tenho certeza que vocês aí de casa têm inúmeros aplicativos que vocês podem estar criando. Eu menciono também aqui para fazer a criação tanto do meme quanto da capa do jornal, o Word, né? O Word tem várias ferramentas que você pode estar se utilizando para fazer essas criações, dentre outros aplicativos aí que estão bombando no momento. Outro aplicativo que eu vou trazer para vocês é o Sticker. Ele é um aplicativo mobile, também você vai encontrar lá no Play Store. Fácil acesso, só escrever Stickers. Baixou, abriu. É um aplicativo também muito autoexplicativo, muito fácil de mexer. E assim como o Canva, esse aplicativo ele também me dá esse suporte de material que eu possa estar utilizando. Então aqui em cima já me aparecem alguns GIFs, né? Que são gêneros textuais em que uma imagem, eu diria que é um gênero semiótico de fato, né? Porque é uma imagem animada, digamos assim. E ele traz aqui GIFs, lembra que eu falei para vocês que uma das características do gênero em questão é a ironia e a metáfora. Olha só o que esse aplicativo de criação de meme me traz. Logo aqui como segundo item, deboche, frases de deboche. Eu tenho essa aqui, parabéns pelo mico, não, nem pensar.
sem condições, ativou o modo drama, enfim. Tenho melhores reações, tenho emojis também, tenho alguns sentimentos colocados aqui em algumas figurinhas de animais, de desenhos, enfim, você vai poder brincar e até mesmo se inspirar no próprio aplicativo para criar o seu próprio meme. Aqui nessa barra de cima que está escrito para você, você pode arrastar para o lado e você vai perceber tudo que está em alta, tudo que está bombando aí. Então, aqui está, o próximo tópico é o em alta, então são todos os memes criados aqui que você pode ter acesso, está se inspirando. A gente tem memes aí com GIFs e etc. Aí aqui ao lado tem o status, né? Você quer postar alguma coisa no seu status, alguma coisa no seu Reels, no Instagram. Eu tenho aqui também um monte também que você pode estar se inspirando. Reações, várias fotos e figurinhas de reações de pessoas famosas, de memes também famosos. Eu tenho aqui o aleatório também, que junta várias coisas. No aleatório você vai achar meme de música, meme de desenho, meme de vários setores sociais. Tem aqui o BBB, claro que não pode faltar memes só sobre o reality. E é isso, agora a gente vai vendo como o aplicativo funciona, a gente vai agora criar um meme, né? Aí, quando a gente aperta no mais para criar, eu tenho duas opções, o aplicativo me dá. Escolha o tipo de figurinha que deseja criar. Você quer criar uma figurinha normal ou animada? Criar uma figurinha normal. Olha, a partir do momento que eu quero criar uma figurinha normal, já vai abrir a galeria ali do meu celular. E aí eu já vou selecionar aqui uma imagem. E aí ele me traz, o aplicativo vai me trazer para uma tela de edição dessa imagem que eu escolhi. Então aqui eu tenho as opções automático, que vai selecionar e trazer aí para mim a imagem bem pixelada numa tela em que eu posso modificar essa imagem, inclusive por completo, se eu quiser, colocando emoji, texto ou mesmo ajustando. Mas eu vou voltar porque eu quero usar a imagem original. Eu posso recortar essa imagem também para usar só uma parte. Ó. Olha, recortei a imagem e eu aperto aqui em avançar. Aí eu venho aqui em adicionar texto. Aí, ó, no texto eu vou fazer o meu meme. O que essa foto me traz? É o pica-pau com a vasilha dele seca e mostrando uma colher seca também. Isso me faz lembrar, sabe, o que? O preço do açaí que está altíssimo. É igual o preço do açaí aumentou. Ou então posso formular um outro texto que esteja mais de acordo, né, com... vamos pensar. Criei uma frase aqui, vamos ver como vai ficar na imagem. Aqui embaixo ele me dá vários estilos de como essa letra pode ficar. E vocês podem estar arrastando para o lado, mas eu vou deixar assim mesmo regular. Eu aperto aqui em pronto. E aí eu vou, olha aqui, ó, mexer no texto com os 2 dedinhos e centralizar esse texto onde eu quero na imagem. Tá pronto o meu meme, eu vou poder adicionar tags aí. Inclusive, quando você coloca uma frase, o aplicativo automaticamente transforma essa sua frase que você usou no seu meme que você escreveu em uma hashtag, em uma tag. Então, ele também te faz sugestões de tags aqui, vocês podem estar colocando engraçado, meme, feliz ou triste, né? Ele te dá sugestões aqui. E aí você tem a opção de salvar. Foi salvo. E você salva logo aqui em cima, assim que concluir, e pode postar aí nas suas redes sociais. Então, galera,
Nós falamos hoje sobre gêneros textuais no cyberespaço, olhando diretamente para dois tipos de gêneros textuais: o gênero informativo e o gênero meme. O que vocês acharam dessa aula de hoje? Me contem aí nos comentários. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês puderem. E se utilizem das tecnologias digitais, porque eu tenho certeza que vocês fazem muito isso na casa de vocês, onde vocês estão. Mas o que é importante agora, nesse tempo de pandemia, é utilizar dessas tecnologias digitais ao nosso favor, em um aprendizado, em alguma coisa que a gente tem dúvida, numa pesquisa. É muito importante nós voltarmos às tecnologias digitais para o que a gente realmente precisa, né? E esse foi mais um vídeo do O Liberal na Escola. Agradeço imensamente por vocês terem ficado comigo até no final. E aguardem o próximo vídeo aqui no programa. Muito obrigado e até a próxima!